Olá, estamos na quinta parte da nossa conversa, conversando sobre ideologia de gênero. Esta parte está intitulada Considerações, Ideologia de Gênero. O que é preciso saber? Então, considerando toda a reflexão desenvolvida nessas quatro partes da nossa conversa, quatro partes anteriores da nossa conversa, alguns aspectos devem ser melhor compreendidos para que possamos ter mais discernimentos para lidar com essa noção de ideologia de gênero que está espalhada em nosso país e aqui em nosso estado. Um ponto. Inicialmente, é relevante pensarmos que poucas pessoas conheciam essa expressão ideologia de gênero, ou quase ninguém conhecia essa expressão ideologia de gênero. Ela está a um clique do seu mouse, porque a gente tem diversos vídeos, textos online já publicados já há tempos. Esses vídeos têm crescido sobre ideologia de gênero nessa compreensão de Jorge Scala ou em outra compreensão, nessa compreensão dos repetidores dessa noção, ouviu falar dessa noção e repetem sem muito saber sobre o que estão falando. Então assim não é possível a gente dizer que essa noção não existe. A noção existe, ela foi cunhada, ela é repetida, que é uma noção equivocada sobre os estudos de identidade, de gênero e de sexualidade. Então ela existe e a gente precisa entender o que é para poder dialogar sobre essa compreensão, sobre essa expressão ideologia de gênero. Então, sabendo que ela existe, é importante saber a sua origem, o que é que significa e como ela tem se espalhado, tem sido disseminada no nosso país. Porém, para aqueles que propagam, que divulgam essa noção de ideologia de gênero, ela é uma noção muito certa, muito correta. Quem está do outro lado, que realiza estudos de gênero, que compreende a importância desses estudos, que compreende que a leitura feita sobre esses estudos, dentro dessa concepção da noção de ideologia de gênero, é uma interpretação equivocada dos estudos de identidade, dos estudos feministas. E se nós fizermos uma leitura rápida para sabermos quem tem propagado essa noção de ideologia de gênero, se nós fizermos uma consulta rápida e básica pelo Google, pelo YouTube, nós vamos perceber que quem tem feito essa propagação da noção de ideologia de gênero são aqueles sujeitos que se consideram cristãos, aqueles sujeitos que são cristãos, sejam os evangélicos, sejam os católicos. Então, basta você dar um clique aí no Google com a expressão ideologia de gênero, basta você dar um clique no YouTube com essa expressão ideologia de gênero, que você vai perceber que quem tem propagado são os cristãos, os líderes ou fiéis que têm propagado essa noção de ideologia de gênero dentro dessa perspectiva das ideias de Jorge Scala. Então, e essa noção de ideologia de gênero, ela vai se filiar, portanto, aos preceitos religiosos. Então, por exemplo, sendo assim, ela acaba se tornando uma noção cristã, essa noção de ideologia do gênero acaba se configurando no nosso país, no nosso estado, como uma noção cristã. E aí nós teríamos, dentro dessa noção cristã, esse desejo de se colocar, de se opor à liberdade. Então nós teríamos com essa ideologia o desejo de se opor à liberdade moral e sexual, liberdade essa que vem sendo configurada na nossa história desde o século XVIII com a Revolução Francesa. Ela ganha mais visibilidade desde a Revolução Francesa. Então, parece-me que o que intenta essa noção de ideologia de gênero espalhada por esses sujeitos cristãos,
com essa base religiosa é se opor, né, é frear essa liberdade moral e sexual. Então, esses sujeitos eles vão fazer essa propagação através de vídeos e de textos como aulas, palestras, entrevistas, cursos, tentando fomentar ou tentando fazer acreditar que existe uma ideologia de gênero e que ela é pecaminosa, ela é temerosa à constituição da família e, portanto, à constituição da humanidade. Como eu disse, é uma noção constituída a partir de uma noção, né, fantasiosa, a partir de falsas verdades. É uma noção constituída sobre falácias. Então, como estamos tentando entender nessas considerações, né, sobre o estudo que nós aqui apresentamos, sobre o que é preciso saber sobre ideologia de gênero, então é preciso saber, voltando, que é uma noção falaciosa, né, e que em sua conceituação, né, essa conceituação de ideologia de gênero é um entendimento equivocado, uma interpretação equivocada dos estudos feministas e estudos queer, e que está fundada em algumas falácias, como por exemplo, é possível a gente ver isso em palestras, em entrevistas online, que a identidade é construída livremente. Então essa é uma falácia afirmada pela noção de ideologia de gênero. Afirmado também que partindo, né, dessa ideia de que a identidade é construída livremente, tem-se a ideia de que os estudos de gênero pregariam a retirada da identidade sexual dos sujeitos para que não sejam nem heterossexuais nem homossexuais. Eu fico me perguntando como é que seria isso? E teriam, portanto, uma identidade sexual volátil, podendo ser configurada a qualquer momento ao longo do dia. Então, chega até a ser absurdo, né, essa interpretação, o quanto ela é equivocada, o quanto é uma noção nociva aos saberes, né, e acaba, na verdade, nos dando a dimensão do quanto nós sabemos pouco sobre gênero e sexualidade, e acaba também nos dando a noção do quanto a gente repete o que a gente ouviu dizer. Então, essa noção de ideologia de gênero, com esses aspectos, né, afirmando esses aspectos grosseiramente, né, eu chego a pensar se não seria, em muitos casos, uma postura de desonestidade intelectual. O que seria essa postura? É uma postura quando o sujeito entende que o conceito, né, dentro dos estudos de gênero, dentro dos estudos de sexualidade, não há essas noções, não há esses conceitos, mas ele mesmo assim ele prefere distorcer os conceitos para levar vantagem sobre outros. Então eu fico me perguntando se é ingenuidade, se é falta de conhecimento, ou se em alguns casos não chega a ser uma desonestidade intelectual. Porque a noção de gênero para Judith Butler é a ideia de que o gênero é uma ação performativa e que, portanto, ele estaria, né, desse modo, atrelado aos significados socioculturais, às convenções socioculturais, tal como eu comentei sobre a personagem Malvina do romance de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. Então, nessa perspectiva, dentro da perspectiva, seguindo as ideias de Judith Butler, gênero não é uma construção livre. Porque para essa filósofa, nós só podemos pensar em gênero esse imbricado à ideia de convenções sociais. Então, seguindo esse raciocínio equivocado, os divulgadores aqui do Brasil da ideologia de gênero a configuram assim, né, próxima a essa noção religiosa, dizendo, por exemplo, como é possível encontrar nas matérias, nas notícias, reportagens que eu li nesse final de semana, que essa noção, né, essa ideia, essa ideologia chocaria-se com os ensinos bíblicos, que seria um choque com a palavra de Deus. Aí eu fico me perguntando, e coloco a pergunta para vocês, será que aqueles estudos propostos sobre a Lei Maria da Penha, esses estudos possíveis que eu falei aqui na parte 4 da nossa conversa, será que aqueles estudos propostos no ambiente escolar, esses estudos funcionariam mesmo, eles seriam para o esfacelamento da família heterossexual? A resposta está bem à vista, né, que é não.
Então, decorrente dessa divulgação massiva de uma suposta ideologia de gênero implantada nos discursos sociais e legais, criou-se por parte da população essa celeuma, né? Que acaba sendo uma espécie de terrorismo psicológico, já que as pessoas passam a acreditar que as escolas vão agora ensinar aos filhos a ser gays. Então, é importante que se frise nesse final dessa nossa conversa que ideologia de gênero é uma interpretação equivocada sobre os estudos de gênero e sexualidade, e a gritaria do povo sobre ideologia de gênero é uma repetição desse equívoco. Mas eu fiquei me perguntando e coloquei isso no texto. O que nós aprendemos, podemos aprender ou estamos aprendendo com essa celeuma? Aprendemos que os planos educacionais não estão equivocados em suas propostas e metas, pois visam lidar com a alteridade, o outro, uma tentativa de possibilitar na formação de nossas crianças e jovens a compreensão da necessidade do respeito ao outro, visto que cada ser humano tem direito a uma vida digna. Aprendemos também que, ao contrário, as ações legislativas deveriam estar direcionadas para cobrar das escolas que elas fortaleçam estudos que perpassem pela discussão de identidade de gênero e de sexualidade, para que no futuro não tenhamos tantos ranços e tantos preconceitos como os que são vistos nos comentários sobre ideologia de gênero. E que dessa maneira não faz sentido uma campanha contra os estudos de gênero e sexualidade nas escolas. Aprendemos ainda que nossa população é muito manipulável, pois basta que alguém diga que é assim e ela repete, em sua maioria. Aprendemos também que, considerando a população manipulável, muitos políticos se valem disso para, mesmo sem compreender o que é ideologia de gênero, tornarem-se opositores apenas para conquistar eleitores ou manter os que já têm. É a chamada politicagem que acontece no cenário brasileiro. Nessas considerações é importante que nós pensemos o que é que nós, educadores, podemos fazer frente a essa celeuma, acerca da noção de ideologia de gênero. Então é importante que a gente possa estabelecer canais de diálogos. Acho que é esse o caminho. Estabelecer diálogos para que as pessoas possam, de fato, passarem a discutir sobre ideologia de gênero com conhecimento, entendendo o que é ideologia de gênero, de onde vem, qual é a proposição feita, sobre o que ela está falando, como ou como são esses estudos feministas, esses estudos de identidade de gênero e de sexualidade, de modo a entender que essa concepção de ideologia de gênero é uma interpretação equivocada, que o que as pessoas estão repetindo sobre ideologia de gênero é uma repetição, na verdade, de um equívoco, e assim nós criarmos um outro conhecimento, um conhecimento que possa ser gerado a partir de um discernimento de que a escola não está propondo ensinar aos filhos a ser gay, por exemplo. Porque aí a gente entenderia, nessa perspectiva, eu digo no texto, devemos dialogar com seriedade com aqueles que propagam essa noção, pois nossas crianças e nossos jovens precisam sim de formação sobre identidade de gênero e sexualidade, para que tenham um desenvolvimento saudável psicossocial. Então, considerando essa nossa conversa, nessas 5 partes da nossa conversa, eu espero receber de vocês comentários sobre tudo que foi aqui exposto, sobre essa reflexão que eu desenvolvi. Vocês podem ler o texto, está linkado aqui abaixo nesse canal. E vamos manter diálogo, porque acredito que só com diálogo a gente pode avançar em termos de conhecimento, a gente pode entender melhor as pessoas, a gente pode entender melhor o mundo e as ações que são nele desenvolvidas. Então assim é possível nós entendermos mais sobre o que é ideologia de gênero e qual de fato é o seu propósito nessa propagação que vem sendo feita aqui no Estado, aqui no país.